Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 8 sobre teatro e jogos teatrais. Na semana passada, a gente já começou a falar um pouquinho sobre teatro, sobre como foi o início do teatro, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos teatrais e o quanto eles auxiliam aí para aprender a fazer teatro, tá ok? Então ele fala, né? Jogando em cena. Como atrizes e atores aprendem a representar diferentes personagens em diversas situações. E aí ele pergunta para vocês: você já participou de alguma peça de teatro em que representou alguém diferente de vocês? Vocês já fizeram isso na vida? Por exemplo, às vezes já fizeram isso de representar uma professora? Falando, nossa, hoje a professora Mireia chegou, fez oi, 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 já representaram alguém assim? Ou eu vou dizer o exemplo, por exemplo, do meu filho, né? Ele tem 4 anos atualmente e algumas vezes ele fala assim: mãe, hoje eu vou ser o papai. E aí ele engrossa a voz para poder ser o pai dele. Será que a gente faz teatro desde pequeno? Ou algumas vezes ele brinca de ser bebê, ou seja, ele está representando ser uma pessoa que ele não é na vida real. Então, muitas vezes a gente já teve essa experiência aí na vida de representar uma pessoa diferente do que a gente é, tá? Então ele fala: assim como somos capazes de cantar, de desenhar, de pintar e de dançar, sem nunca termos feito aula disso antes, né? Também somos capazes de brincar de ser outra pessoa. Isso é natural acontecer. O tempo inteiro a gente brinca de ser uma outra pessoa, tá? Bom, no entanto, para todas essas linguagens, existem algumas técnicas para exercitar a capacidade de fazer tudo isso de maneira cada vez mais aperfeiçoada. São muitas as técnicas que existem para a arte de atuar, criadas em diferentes épocas para diferentes realidades. Então, por exemplo, quando a gente pensa lá no início do teatro, né, em que uma pessoa colocou a máscara do deus Dionísio e falou: Eu sou Dionísio! Ali ele estava adquirindo alguma técnica para poder fazer isso, tá? Quando a gente pensa em jogo teatral, a principal proposta do jogo teatral é que a gente adquira técnicas para aprender a representar, tá? Então, esse jogo teatral que ele vai falar é o regente aí da nossa aula de hoje. Se quiserem até grifar isso na apostila de vocês, podem grifar. Então, uma delas é o exercício do jogo teatral, que pode ser usado tanto por profissionais quanto por estudantes, amadores ou apenas interessados em vivenciar a arte do teatro. Então, a grande responsável pelo que a gente chama de jogos teatrais foi a estadunidense Viola Spolin, que é uma atriz e autora, professora e diretora de teatro, que desenvolveu a ideia do improviso em cenas teatrais. Então, o que é o improviso aí, né? É fazer algo que não está planejado, este improviso, tá? Então, muitas vezes a gente tem algumas regras para o jogo de improviso, mas não estão planejadas. Então, por exemplo, primeiro fala a Mireia, depois fala o pai, depois fala a mãe. No caso do improviso, não existe muito essa ordem, cada um fala a hora que acha que tem que falar, tá? Então, Spolin, ela inicia seus jogos baseado em 3 perguntas essenciais aí para uma cena de teatro. Primeiro, onde ela está acontecendo? Segundo, quem são os personagens deste teatro? E terceiro, o que está acontecendo? E aí, né, a gente tem então o que ela chama de jogadores-atores que improvisam a cena sem texto escrito anteriormente, ou seja, sem marcação dos espaços que ocuparão ou dos gestos que farão, tá? Então a gente tem uma tabela aí com uma proposta de uma cena de improviso teatral. Então essa tabela fala o seguinte: onde? Na mesa de jantar de uma família. Quem? Pai, mãe e filha. E o que? Filha pede para ir viajar sozinha com as amigas. Então é interessante a gente saber que quando é um improviso teatral, por exemplo, eu não vou chegar na cena falando: Olá, eu sou a Mireia, eu represento a filha dessa família e eu vou pedir para os meus pais para viajar sozinha com as minhas amigas. Não. Na verdade, eu vou fazer as pessoas entenderem isso sem necessariamente contar quem sou eu. Então, eu chego na cena improvisando e as pessoas vão ter que identificar onde está acontecendo, o que está acontecendo e assim por diante, tá? Então, quando pensamos em teatro desta maneira, devemos pensar em mostrar e não em contar as informações para o público, tá? Ou seja, em vez de dizer à plateia, por exemplo, somos uma família na mesa de jantar, eu sou a mãe, ele é o pai, ela é a filha,
Os jogadores atores, eles chegam no espaço, encenam e agem como os próprios personagens na situação proposta, sentando-se, servindo-se de comida, mexendo nos talheres, comendo, falando em voz com essas pessoas, como elas teriam e assim por diante. Detalhe, quando a gente pensa em cenas improvisadas, ela pode ou não ter os objetos. Então, a gente pode ter objetos que de fato existem ou a gente pode ter objetos imaginários, tá? Assim como acontece uma vida sem ensaio, né, ou um texto, o improviso cria personagens com vontade própria, vivendo a cena. Ou seja, pode ser que algum personagem apareça mais que outro personagem. Por quê? Se você for mais tímido, você vai ter mais medo de falar durante um jogo teatral, tá? Então, às vezes é natural um personagem aparecer mais que o outro. As regras do jogo teatral são parecidas com as regras de jogos em brincadeiras. E elas permitem algumas coisas e limitam outras, assim como acontece na vida cotidiana, tá? Então, por exemplo, vamos pensar lá no meu filho brincando que ele é um neném. Ele precisa se fazer um neném, mas as regras, elas vão acontecendo aí durante a brincadeira. Então, se em algum momento ele falar, ele não vai mais estar sendo neném, ele vai estar sendo Thomas, que ele é na vida real, tá? Os jogos, eles são muito utilizados como exercício nas escolas de teatro para preparar os atores que farão cenas baseadas em textos, com personagens definidos, figurinos, cenários e marcações de palco. Então, por exemplo, quando você faz um curso de teatro, você geralmente começa pelos jogos teatrais para você aprender a lidar com aquela ideia de ser um personagem que você não é na vida real. E aí sim, depois você parte para uma peça que tenha figurino, que tenha roteiro, que você tenha que seguir tudo exatamente como está planejado. Então, os jogos teatrais, eles auxiliam as pessoas que fazem teatro a começar nessa carreira, tá? Há muitos atores profissionais que utilizam dos jogos como próprio espetáculo. Então, a gente tinha antigamente um programa de TV chamado É Tudo Improviso. Não sei se vocês chegaram a assistir ou não. E aí ele tinha essa ideia de que aquela apresentação era o próprio espetáculo. Quem participava deste É Tudo Improviso, que era um programa de TV, é a Tata Werneck, que hoje em dia trabalha na Globo. Né? Depois ela fez novelas e assim por diante. Hoje em dia ela é apresentadora lá de um programa, tá? Mas é legal a gente pensar que ela começou com um É Tudo Improviso, que era um espetáculo, um programa de TV que acontecia aí na TV. Para apresentá-lo diretamente ao público, levando a prática da sala de aula da escola dos teatros para o palco. Ou seja, se antes eu fazia isso para aprender as técnicas, neste momento aí, alguns profissionais fazem isso como o próprio espetáculo, tá? Aí a gente tem o caso do Cia dos Barbichas de Humor, tá? Que é um espetáculo, então, improvável, em que os atores se posicionam no palco como participantes de um jogo e por meio das regras explicadas geralmente por um apresentador e escolhas feitas na hora, muitas vezes contam com a participação da plateia. Então eles falam, fala um objeto aí a plateia fala, fala uma cena aí a plateia fala, e aí eles improvisam aquela cena, tá? Desta forma, sempre há cenas novas no espetáculo, ou seja, eles não ficam restritos a uma única apresentação, como é o caso de um espetáculo em que tem roteiro, figurino, e assim por diante. Quando a gente pensa num espetáculo que tem tudo isso, ele vai sempre apresentar a mesma cena, tá? O mesmo espetáculo. Neste caso aqui, há sempre cenas novas porque cada vez há jogos teatrais novos também. Então, eles têm um jogo teatral chamado Refazendo a Cena, em que os atores improvisam uma cena por meio de um estímulo e depois eles têm que refazer a mesma cena com base em uma outra ideia recebida na hora. Em um dos espetáculos deles, eles sugerem, por exemplo, a palavra ioiô. Então, os atores fazem uma cena, que no caso é uma atriz, né, que fazia malabarismos no semáforo com um ioiô para pedir dinheiro. Enquanto os outros interpretavam motoristas que aguardavam para prosseguir com seus carros e assim por diante. Um dos motoristas, então, chama essa personagem que jogava o ioiô para conversar e aí ele causa um estrago no trânsito, né? E ela gera muita confusão aí nessa cena, tá? Na hora de refazer as cenas, os espectadores, então, sugerem uma nova ideia por meio da palavra drama. E aí eles refazem essa cena
envolvendo todos os personagens, né? Como se eles fossem trágicos, provocando, então, muitos risos na plateia. Agora, a gente vai ver uma cena desse mesmo Cia de Barbichas de Humor, tá? Que é uma cena em que eles também fazem o refazendo a cena, mas é legal a gente notar que eles trabalham com uma campainha, então toda vez que a campainha toca, eles têm que refazer aquela cena de uma maneira diferente. Vou colocar aqui. Sim, Alan e Dani vão improvisar uma história e quando eu quiser, eu congelo com a minha campainha e escolho um ponto da história que eles estavam improvisando. Eles vão ter que rebobinar até esse ponto. E a partir dele, eles vão ter que nos dar uma realidade paralela àquela que eles estavam contando. Eles têm que levar a história para outro lugar, têm que ramificar essa história a partir deste ponto. Realidade paralela, eu preciso de um presente que vocês ganharam ou deram de verdade. Pensa num presente que vocês ganharam ou deram. Uma bolsa. Ele falou, eu ganhei uma bolsa hoje. Então, bolsa hoje vai ser o tema do Realidade Paralela, valendo. De quê? A bolsa hoje caiu, cara. A gente precisa vender os papéis. Vamos vender. Vende os papéis da bolsa. Vende tudo, vende. Ainda bem que você é um profissional e sabe do que tá fazendo. Vende. Olha só essa televisão, os números não param de cair. Vende. Esse foi o número 6. Esse é o número 4. Ele está caindo. Cair. Meu Deus, só falta o dólar, tá aumentando. Eu vou pegar as coisas e vou embora, cara. Eu vou ter que fugir daqui. Que é isso, cara? Eu não vou poder Você falar. vai me largar aqui? Desculpa, cada um por si quando a coisa acontece assim, cara. Calma, cara. Eu não vou ter cara pra falar com os investidores. Não faça isso, você vai me deixar sozinho. Você sabe o que eles podem fazer se eles chegarem aqui, não é? São os investidores, eles chegaram pelo lugar onde está a televisão. Agora eu não sei nem como Que história é essa? Vai embora, eu seguro as pontas. É um prazer te conhecer, cara. O prazer foi todo seu. Se você conseguir fugir, eu vou estar em Cancún com os dólares esperando você. Legal. De que? Nossa, porta de saída normal. Que história é essa? Cadê nossa grana? A culpa não é nossa, a culpa é da A culpa Bovespa. é nossa. Vocês garantiram que ele ia subir e agora está descendo. A Bovespa é que fez isso. Volta na hora que o Anderson bateu na porta, vai! Meu Deus, alguém bateu na porta na parte que a gente tem a televisão. Eu sei que aqui tem uma porta. Então acho que vamos abrir. Vamos abrir. Vamos fugir, seu idiota. Que fugir? Fugir. Que fugir, cara? Você vai ficar Tem agora- uma oportunidade da nossa vida na nossa mão agora. Que oportunidade, ele vai matar a gente. Que matar, cara? Tá Dá caindo. pra ouvir. Você acha que eles sabem investir? Vocês vão fugir, Eles eu vou sabem pela investir. porta principal. Eu tenho a porta Ele principal. conta pra gente, a gente investe. Conta. Você viu os números caindo, cara. Que isso? Tá Aí aberto. chegou. Vocês falam que ia fugir, eu vim pela porta principal. Volta na hora que o Dani fala, olha só na TV, vai! Olha só na TV os números caindo. E depois levantando. E depois caindo de novo. Cara, quer saber? Agora eu não tô animado os números, não vieram. Os Eu números não quero vieram. nem saber. Isso me dá uma ideia. Isso me dá uma ideia. Os números estão rezando pra Meca. Chega de investir na bolsa. É só fazer a dança do numerinho e vamos ser ricos em Salvador. Mas qual que... Eu não sei nem como Não responder. interessa, dane-se. Você quer dinheiro? A melhor coisa é fazer a dança do numerinho. Vai no numerinho, desce e sobe. Vai no numerinho, desce e sobe. Dança do numerinho, a gente vai. Vai pra lá, vai pra cá. Vai ser sucesso. Vai pro São Galo, meu amigo. Volta, desculpa, Elídio. Volta na hora que vocês falam no começo da cena assim, vender. Vai, antes dessa loucura. Tem que vender. Vamos vender. Acabou. Os números estão abaixo, estão negativos, está menos 100%. Então, se a gente vender, a gente ganha dinheiro. Quer dizer, então, a gente tem que dar dinheiro pra vender. O mercado financeiro é simples assim. Tá estranho. Não, tá super normal, é assim que funciona. A gente perdeu tudo, cara. Só falta agora pra gente perder a vida. Não, fica tranquilo. Se você quiser, tá sossegado. Pode ir. A Grande Depressão nos Estados Unidos, todo mundo se matou. A gente tem que fazer igual aos Estados Unidos. Eles sabem fazer as coisas. É assim que funciona. Quando perde dinheiro, você se mata. Mostra aí como é que é. Ai, meu Deus. Volta no começo da cena, quando ele entra e fala, a bolsa caiu, vai!
alça caiu. Ah, tá bom. Desculpa, eu não tinha nem reparado. Presta atenção. Bom, então o que é legal a gente pensar aí? Toda vez que toca a campainha, eles precisam refazer essa cena, tá? E aí é legal a gente ver como eles se desvencilham, né, deste problema de ter que voltar à cena, né? Então, ter que voltar tudo de novo e fazer diferente é muito difícil, tá? Pensando nisso, então, as atividades dessa semana são questões da página 276, exercício 4, 5 e 6, e para conferir, exercício 3, 4 e 5, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, se estivéssemos em sala de aula, trabalharíamos com jogos teatrais, né? Mas, visto que estamos pelo computador, eu vou ver se a gente consegue, no dia da correção desta aula, criar alguma coisa diferenciada aí para a gente poder fazer, tá ok? Muito obrigada. Por hoje é só. Um beijo e até a nossa próxima aula.